Hoje vou falar sobre a creatina. A creatina é um dos suplementos mais populares, principalmente no mundo fitness e no mundo do esporte. Ela é nada mais do que uma proteína que é importantíssima para a disponibilização de energia no nosso músculo, para a ressíntese de ATP que a gente fala, vai ajudar então na contração muscular, facilitando com que haja um aumento da eficiência da utilização de energia e da formação de energia para que a gente melhore o desempenho físico, principalmente quando a gente considera movimentos mais rápidos, quando a gente faz um esforço muscular mais rápido e não contínuo, como por exemplo na musculação, em alguns esportes de sprint, que a gente tem um movimento rápido, por exemplo, vai fazer um tiro bem rápido, até mesmo no futebol, quando tem aqueles tiros que os jogadores vão fazer em algum momento, eles fazem como se fossem alguns sprints, né? Eles vão fazer uma corrida muito rápida, depois param. Nesses momentos, é interessante que haja uma maior disponibilidade de creatina no organismo para que consiga se fazer uma maior disponibilidade de energia para que o músculo consiga exercer o seu máximo desempenho. Ela acaba ajudando na melhora da força muscular, até para conseguir, quando a gente melhora essa eficiência, por exemplo, quando você está fazendo musculação, vai ajudar com que a gente consiga ter um pouco menos de fadiga, consiga ter um pouco mais de disponibilidade de energia, fazendo com que a gente consiga promover melhor a hipertrofia, por exemplo, porque vai ajudar nesse aumento da força nesse tipo de modalidade. A creatina está disponível em alimentos, principalmente nos alimentos de origem animal, principalmente nas carnes, carne de frango, peixe, porco, boi, é o que mais vai ter quantidade de creatina, mas a gente consegue fabricar a creatina a partir de aminoácidos. Por exemplo, quando a gente considera o público vegetariano ou vegano, é claro que eles vão ter uma menor chance de ter uma quantidade de creatina adequada no organismo, porque eles vão ter que fabricar a partir dos aminoácidos essa creatina, mas é possível e ela está disponível em todo o nosso corpo. A gente tem creatina no cérebro, creatina em todos os músculos, então, claro que a maior parte dela está dentro da nossa musculatura, mas ela acaba então exercendo um papel nessa contração muscular e nas funções do nosso corpo em diversas regiões para a disponibilização de energia. Até por isso, né, apesar do seu uso ser mais conhecido no esporte e na questão do mundo fitness, no exercício físico, nessa melhora de desempenho físico, há sim alguns estudos sendo feitos em outras aplicações, como por exemplo na cognição e memória. Parece ter um efeito positivo na memória, principalmente memória imediata, que a gente fala, na parte de raciocínio. Porém, é claro que os estudos ainda são insuficientes para a gente conseguir colocar exatamente qual que é a correlação, qual que é a intensidade que ela consegue melhorar esses parâmetros. Em alguns estudos não chega a ter uma conclusão, principalmente quando a gente considera estudos de longo prazo, é difícil a gente encontrar estudos mostrando isso com tanta clareza. Parece que pode ter um maior benefício em veganos e vegetarianos e em idosos. Porém, é claro que a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com efeitos colaterais. Então, quando você considera pessoas saudáveis, a gente tem mais segurança de utilizar esse tipo de suplementos do que pessoas que já têm alguma comorbidade, que poderia ter alguma chance de ter uma maior reação negativa com o uso de suplementos. Em qualquer tipo de suplemento, inclusive, não só a creatina. O que a gente sabe sobre a creatina é que ela, em estudos para avaliar a segurança, ela parece ser muito segura considerando pessoas saudáveis. Porém, a gente considera que, apesar de não ter, por exemplo, um risco de lesão renal, pelo menos nos estudos disponíveis, existem alguns relatos de caso que pode sim, em alguns casos, ter algum prejuízo. Essa probabilidade é muito pequena, mas a cautela deve ser feita em pessoas que já têm alguma doença, por exemplo, nos rins, doenças no coração, pessoas que tenham maior chance de ter efeitos colaterais comuns da creatina, como, por exemplo, a creatina ela causa uma retenção de líquido dentro do músculo e ela pode então aumentar um pouco a volemia, a quantidade de volume de líquido dentro do nosso corpo. Apesar de ficar mais concentrado dentro do músculo,
para pessoas que já têm algum problema com relação a isso, que tenham muito inchaço, que tenham dificuldade de circulação, já tenham uma sensação de retenção de líquido, ou que tenham alguma doença que cause isso, que tenha um risco se aumentar um pouco a volemia, como por exemplo, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, que não faz diálise, porque claro que na diálise já vai ser retirado esse líquido, mas mesmo assim dá para se utilizar sem uma análise do custo-benefício disso. Até existe alguns estudos mostrando algum benefício possível nesse perfil de pacientes que a gente chama de sarcopênicos, que eles têm baixa massa muscular, até por doenças secundárias, eles poderiam ter um benefício de utilizar a creatina, porém tem que ter muito mais cuidado e monitorar mais esses pacientes, porque sim, são pacientes mais delicados, que têm mais chance de ter algum efeito colateral, qualquer tipo de substância, suplemento ou medicamento que for se utilizar. Então, a gente sabe que tem essa segurança, porém, a gente tem que ter esse cuidado. As doses de creatina recomendadas, elas são variáveis e geralmente giram em torno de 3 a 20 gramas por dia. Na maior parte dos estudos, a gente sabe que o uso prolongado é mais seguro quando se utiliza doses até 5 gramas por dia. Porém, o uso de doses inferiores a 3 gramas parece não ter um benefício significativo. A dose de 5 gramas parece que tem um pouco mais de resultado. Essas doses mais elevadas, que a gente considera doses de ataque, como não foram estudadas no longo prazo, não é recomendado que se utilize por muito tempo. E mesmo o curto prazo, como é uma dose mais alta, poderia causar mais efeitos colaterais, nem todo mundo recomenda esse uso, seria mais em intuito realmente de melhora de performance. Todo mundo deve usar a creatina? Sempre, como tudo existe um risco-benefício, você tem que avaliar qual é a sua prioridade e o seu contexto. Se você não quer ter nenhum efeito colateral e você não tem um objetivo tanto de melhorar a sua performance rapidamente, se você faz exercícios mais pela saúde, não está preocupado se vai pegar 5 quilos a mais no supino, essas coisas, você talvez não precise utilizar, né? Principalmente considerando pessoas que não querem ter retenção de líquido, não quer ver o peso na balança subindo, mesmo que saiba que não seja de gordura, ou que tenha alguma comorbidade, que tenha algum problema de saúde, que tenha um receio de ter alguma interação. Por exemplo, qualquer tipo de substância que a gente utiliza pode causar alguma alteração gastrointestinal, diarreia, cólica, gases, e não é diferente com a creatina. Embora seja pouco comum, existem pessoas que vão ter esse tipo de reação. Então, considerando esse bom senso, se você não tem um objetivo de aumento de performance, se você não tem nenhuma doença que poderia ter um benefício, tem que avaliar se vale a pena para você o uso. O uso apenas por conta dessa questão de memória tem que ser considerado com cautela por conta da falta de evidências robustas, e você vai ter que ver se para você está precisando disso, quais são os seus sintomas, qual é o seu contexto. Por exemplo, você tem uma alimentação deficiente, não tem uma boa absorção, tem algum problema de absorção gastrointestinal, talvez beneficiaria uma suplementação, tem um vegano, e tudo isso tem que ser considerado. Existem até estudos em diabetes, né? Diabetes tipo 2 com creatina, mas as evidências são muito, muito baixas, que talvez ela poderia ajudar no controle da glicemia, mas ainda não temos como categorizar que isso realmente vai acontecer se a pessoa utilizar a creatina. Outras aplicações para doenças raras, como doenças musculares, também podem ser consideradas neuromusculares, algumas distrofias musculares, situações raras específicas, que aí vão ser consideradas de acordo com o especialista que for te avaliar nesse aspecto. Espero que esse vídeo seja útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.